12.000 quilômetros quadrados de silêncio. O Salar de Uyuni, na Bolívia, é o maior deserto de sal do mundo. São mais de 10.000 quilômetros quadrados de extensão, maior que muitos países pequenos. Tudo isso formado por um antigo lago pré-histórico que evaporou há milhares de anos. No meio do salar surgem ilhas cobertas por cactos gigantes, como a famosa Isla Incahuasi, restos de antigas formações vulcânicas. Por ser extremamente plano e uniforme, o Salar de Uyuni é usado para calibrar instrumentos de satélites espaciais. É um dos lugares mais perfeitos da Terra em termos de planicidade. O lítio é obtido usando piscinas de evaporação, grandes tanques rasos onde a salmoura é bombeada do subsolo. O que você tem nas mãos agora nasceu no silêncio deste deserto. E existe uma guerra sendo travada por ele, uma guerra que não aparece nos jornais, mas que já está mudando o mapa do poder mundial. Esse mineral tem nome, e o que vem a seguir vai mudar a forma como você vê o mundo. Isso é lítio, o mineral mais disputado do século XXI. Quem controla o lítio, controla a energia. E quem controla a energia, controla o mundo. No Salar de Uyuni, onde tudo parece imóvel, existem máquinas trabalhando em silêncio, quase invisíveis à distância. 3 países, mais de 70% de todo o lítio do planeta, e o mundo inteiro olhando para esse mesmo ponto do mapa. Seja bem-vindo ao Expandamente. No documentário de hoje você vai entender a disputa mais silenciosa e mais violenta do século XXI. Ela não acontece em campos de batalha. Ela acontece embaixo do deserto mais branco e silencioso do planeta. Você vai entender por que o seu celular, o seu carro e o futuro da energia global dependem de um mineral que você provavelmente nunca ouviu falar de verdade. E quem está disposto a fazer qualquer coisa para controlá-lo? Isso não é ficção científica, é o que está acontecendo agora, enquanto você assiste a esse vídeo. Uma coisa rápida antes de a gente continuar. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que esse não é o tipo de conteúdo que você encontra em qualquer lugar. Se você quer continuar recebendo documentários como esse, toda semana, sobre o que realmente está movendo o mundo por trás das notícias, se inscreve no Expandamente para não perder os próximos vídeos. O lítio existe há bilhões de anos, mas só nos últimos 30 anos o mundo percebeu o que tinha nas mãos. É o metal mais leve que existe, tão leve que flutua na água. Mas o que ele faz dentro de uma bateria é qualquer coisa menos leve. O lítio reage violentamente com água e pode ser cortado com uma faca comum.
Por isso é sempre transportado submerso em óleo mineral. 1 quilo de lítio expostos ao ar livre começa a queimar espontaneamente. Uma bateria de celular contém cerca de 5 gramas de lítio. Uma bateria de carro elétrico contém até 12 quilos. Um ônibus elétrico pode chegar a 100 quilos. A demanda global por lítio deve quintuplicar até 2035, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Não existe tecnologia atual capaz de substituir o lítio nas baterias de larga escala. A corrida é urgente e as reservas são finitas. Em 2010, uma tonelada de lítio custava $5.000. Em 2022, chegou a $80.000 por tonelada. A maioria das pessoas nunca sabe o que está dentro da bateria do próprio carro. E é exatamente isso que os governos e as corporações contam, porque o lítio não é só uma matéria-prima, é a nova dependência energética do planeta, o novo petróleo. Só que desta vez o poço está nos Andes, e quem chegou primeiro lá já está vencendo essa guerra. Nos anos 70, o mundo parou por causa de um líquido preto. A história não se repete, mas ela rima. O Brasil possui a 6ª maior reserva de lítio do mundo, depósitos principalmente em Minas Gerais, mas exporta quase tudo sem industrializar. É o mesmo erro histórico do ouro no século XVIII e da borracha no século XIX. E agora o mundo inteiro descobriu onde esse recurso está. O que acontece a seguir é o que ninguém te conta nos jornais. A corrida começou e ela já deixou vítimas. A Bolívia possui o maior depósito de lítio do planeta. Quase metade de tudo que existe no mundo está aqui, embaixo desse deserto branco. E por décadas ninguém ligou muito para isso, até que o mundo decidiu parar de usar gasolina. Agora esse lugar silencioso se tornou o centro da disputa mais importante do século. O Chile é o 2º maior produtor mundial, responsável por 22% de toda a produção global de lítio. E o que você vai ver a seguir parece arte abstrata, mas não é. O Salar de Atacama fica no deserto mais seco do mundo. Em algumas áreas não chove há mais de 500 anos. É exatamente essa aridez extrema que acelera a evaporação e concentra o lítio nas piscinas. A Argentina é o 3º vértice do triângulo, com mais de 50 projetos de mineração ativos em 2024 e 33 empresas estrangeiras disputando o mesmo recurso. Das empresas operando lítio na Argentina em 2024, a maioria é americana, australiana, canadense e chinesa. O país tem o recurso, outros países têm o dinheiro e a tecnologia para extrair. Três países, mais de 70% de todo o lítio do planeta, e o mundo inteiro apontando para esse mesmo ponto. Se você quisesse criar um recurso perfeito para gerar conflito geopolítico, não conseguiria fazer melhor do que isso. Mas antes das corporações chegarem, alguém já vivia nesse deserto, e esse alguém não foi consultado. Mas por baixo dos gráficos e das disputas diplomáticas, existem pessoas que vivem nesse deserto há milhares de anos. Para elas, esse branco não é ouro, é terra, é água, é ancestralidade.
Os povos atacamenhos e colas habitam os salares andinos há mais de 10 mil anos. Para eles, o salar é um ser vivo chamado de salar abuelo, que regula a água e a vida de toda a região. E agora as corporações chegaram e perguntam se eles assinam o contrato. O que acontece quando eles dizem não é o que você vai ver no próximo bloco. Esse é o consumo de água para produzir lítio para uma única bateria de carro elétrico. Água que não volta mais. E essa água não some no ar, ela sai de algum lugar, de rios, de aquíferos, de comunidades que dependem dela para sobreviver. A extração de lítio consome água subterrânea dos aquíferos andinos que levaram milhares de anos para se formar. Em algumas regiões do Atacama, os lençóis freáticos caíram mais de 30% desde o início da mineração intensiva. Em 30 anos de mineração intensa, o que era rio virou rastro, e quando a água acaba, o que acontece com quem vive lá? Em 2025, a Cumbre Intercultural Andina reuniu delegações de 5 países andinos. Eles usaram uma palavra para descrever o que está acontecendo: genocídio ambiental e cultural. Em 2024, empresas de mineração de lítio na Argentina usaram cerimônias tradicionais indígenas para obter licença social das comunidades, uma tática que os próprios líderes comunitários denunciaram como manipulação cultural. Maquinário de mineração funcionando ao lado de uma cerimônia tradicional andina. Mas a resistência existe e está crescendo. Protesto de comunidades indígenas, cartazes em espanhol e quechua. Em 2023, comunidades do Jujuy bloquearam estradas por semanas, exigindo ser consultadas antes de qualquer concessão de mineração. E a resposta que receberam é o que vai te deixar sem resposta. A quem pertence o que está embaixo da terra? Ao povo que vive sobre ela, ou a quem tem dinheiro para extrair? A resposta que as grandes potências estão dando agora é o que você vai ver no próximo bloco. É tão reflexivo que pode ser visto do espaço como um espelho branco A China não chegou ontem, ela chegou décadas atrás, silenciosamente, com investimentos, com contratos, com paciência. E enquanto o Ocidente debatia energia limpa, a China já estava comprando as minas. A China controla mais de 60% da capacidade mundial de refinar lítio e mais de 75% da produção global de baterias de íon lítio. Mesmo que o mineral venha da América do Sul, quase sempre passa por refinarias chinesas antes de virar bateria. A CATL, maior fabricante de baterias do mundo, assinou em novembro de 2024 um contrato de US$ 1 bilhão com a Bolívia, para construir plantas de lítio dentro do próprio país. Washington não gostou, e o que aconteceu depois disso é o que não aparece nos jornais. – 26 de junho de 2024. Tanques nas ruas de La Paz. Uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia, interpretada por analistas e governos latino-americanos como diretamente ligada à disputa pelo lítio boliviano. O golpe falhou, mas a mensagem foi clara. E quem mandou essa mensagem? E o que veio a seguir? A general Laura Richardson, ex-chefe do Comando Sul do Pentágono, declarou publicamente em 2023 que as reservas de lítio da Bolívia, Argentina e Chile são uma prioridade estratégica do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ela disse literalmente:
Essa região importa e que a presença chinesa em 22 dos 31 países latino-americanos e uma preocupação estratégica. Agora entra algo que ninguém esperava nessa história. Elon Musk, em 2022, ofereceu ajuda para a Bolívia extrair seu lítio e o governo boliviano recusou. Musk condicionou o apoio a termos sobre soberania que o governo considerou inaceitáveis. A recusa foi uma das mais notáveis movidas diplomáticas bolivianas da década. Em 2024, o comércio bilateral entre Argentina e China ultrapassou 24 bilhões de dólares, mesmo com o governo argentino tentando se aproximar dos Estados Unidos. O lítio é tão estratégico que até os governos que não querem depender da China, dependem da China para processá-lo. E você vai entender por que isso muda tudo quando olhar para o seu celular depois desse vídeo. Há 2000 anos, quem controlava as rotas comerciais controlava o mundo. A rota da seda não transportava só tecidos, transportava poder. Hoje a rota mudou de nome, mas a lógica é exatamente a mesma. A rota da seda do século XXI não transporta seda, transporta lítio e ela passa pelos Andes. De um lado, o deserto, do outro, o futuro que esse deserto alimenta, e essa distância entre os dois mundos está crescendo, não diminuindo. Shenzhen, na China, tem mais de 22 mil ônibus elétricos, 100% elétrica, a maior frota do mundo, todos com baterias de lítio. A cidade reduziu emissões equivalentes a retirar 400 mil carros das ruas. O mesmo mineral, e dois mundos completamente diferentes, um sendo consumido para que o outro funcione. E o Brasil, que tem a sexta maior reserva de lítio do mundo, está repetindo um erro que já cometeu antes. O Brasil repete com o lítio o mesmo erro histórico cometido com o ouro no século XVIII, com a borracha no século XIX e com o petróleo no século XX. Exportar matéria-prima barata e importar tecnologia cara. A pergunta não é se o Brasil tem lítio. Ele tem. A pergunta é quando o Brasil vai entender que ter o recurso é só o começo. Processar, industrializar e vender tecnologia. Esse é o jogo que separa os países que enriquecem dos que continuam exportando o que o solo guarda. E esse jogo já começou, sem esperar o Brasil decidir se quer jogar. O seu celular, o carro elétrico que você tem ou pensa em ter, o notebook, o tablet, a bateria do notebook, tudo funciona com lítio, e o lítio veio de algum lugar. Esse lugar tem um custo que não está na embalagem, não é sobre culpa. Ninguém consegue viver sem bateria em 2025. É sobre entender o que está por trás do que a gente usa. Até 2030, a demanda global por lítio deve crescer 40 vezes em relação aos níveis de 2020. Não existe tecnologia atual capaz de substituir o lítio nas baterias de larga escala. A corrida é urgente e as reservas são finitas. E existe algo que pode mudar essa equação, mas que ainda não chegou lá. O lítio pode ser reciclado, mas hoje, menos de 5% das baterias usadas no mundo são recicladas. Onde vai o resto? Nos mesmos lixões que você não quer imaginar. Pesquisadores da Universidade de Stanford desenvolveram em 2024 um processo que pode reduzir o custo de reciclagem de lítio em 70%. Se vier à escala, pode mudar completamente a equação da extração e reduzir o impacto nos salários. A solução pode estar no que já foi extraído, nos lixões tecnológicos das cidades, nas baterias velhas que você joga fora sem pensar. O próximo campo de batalha pelo lítio pode não ser nos Andes, pode ser nas montanhas de lixo eletrônico que o mundo acumulou nos últimos 30 anos. E esse campo de batalha, por enquanto, está sendo ignorado pelas mesmas potências que brigam pelo lítio nos desertos.
Se esse documentário mudou a forma como você vê a bateria do seu celular, compartilha com alguém que precisa saber disso e comenta aqui embaixo a pergunta que esse vídeo deixou na sua cabeça. A gente lê todos os comentários. Se inscreve no Expanda Mente. Toda semana tem um documentário como esse sobre o que está movendo o mundo por trás das notícias.